Bem-vindos a mais um trabalho de exposição da Casa Espírita Paulo de Tarso. Iniciaremos com uma breve prece. Que tenhamos então a proteção dos mentores amigos da Casa Paulo de Tarso, que nos envolvam nessas vibrações salutares para que possamos refletir a respeito do conteúdo do estudo da noite de hoje, que é sobre a justiça divina, os mecanismos da justiça divina. Abordaremos, então, o conceito de justiça. O conceito de justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu. Faremos agora uma análise lógica desse conceito. Poderia ser considerado justo um criminoso deixar de pagar pelos crimes cometidos? Segundo essa análise lógica, não seria justo. Se um criminoso não pagar pelos crimes, isso se chama injustiça. Por essa premissa, não é justo um criminoso deixar de pagar pelos seus crimes. Segunda premissa, Deus é justo? Segundo todos os critérios conhecidos por nossa filosofia espírita, sim, Deus é justo. Se Deus é perfeito, consequentemente, ele é justo. Conclusão, então, dessa análise lógica. Se não é justo que um criminoso deixe de pagar pelos seus crimes e Deus é justo, ele jamais poderia eximir alguém de pagar pelos seus erros, simplesmente porque o criminoso se arrependeu. O fato de Deus perdoar, entre aspas, não significa que a pessoa não tenha que expiar e reparar os seus erros, ou senão estaremos falando em injustiça ou falta de justiça. Segundo o expositor Divaldo Franco e outros, depois que nós utilizamos o livre-arbítrio que nos concede a capacidade de decisão das nossas atitudes, nós estamos movimentando essa lei do karma, essa lei da ação e reação. Depois de feita uma atitude, segundo as características de bondade ou não dessa atitude, então, se nós nos comprometemos segundo a lei de ação e reação, nós estamos em débito com a lei do karma e, portanto, teremos que, mais tarde ou mais cedo, nos quitar com essa mesma lei. No livro O Céu e o Inferno, no princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras, no capítulo 7, os espíritos dizem o seguinte: são os próprios seres que deixam a Terra que vêm hoje nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou infeliz, as suas impressões e a sua transformação com a morte do corpo. Então, nesse livro O Céu e o Inferno, os espíritos trazem um relato, essa codificação, traz um relato sobre as consequências, depois da morte, das nossas atitudes felizes e infelizes, das consequências das penas futuras, tanto no mundo espiritual quanto para as próximas reencarnações. E essa lei da vida futura tem por base a lei de causa e efeito. O nosso futuro é construído nas encarnações futuras de acordo com os nossos compromissos kármicos em curso na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei natural, é uma lei espiritual e universal, essencial para a evolução das almas. André Luiz, no seu livro Ação e Reação, nos diz: é a conta do destino criada por nós mesmos, englobando os créditos e os débitos que, em particular, nos digam respeito. A lei de causa e efeito é o sistema de contabilidade do governo da vida. É o sistema de contabilidade do governo da vida. Isso significa que todas as nossas atitudes estão gravadas na nossa consciência profunda, e a nossa consciência profunda está relacionada
a responder a essa lei de causa e efeito. Portanto, as atitudes que nós tomamos, elas repercutirão na nossa vida em algum momento, mais breve, mais imediatamente ou mais a longo prazo. Todos teremos que dar conta dessa contabilidade ao governo da vida. A lei de causa e efeito, portanto, consiste nos padrões de hábito que uma pessoa estabeleceu e as repercussões desses padrões sobre si mesma e sobre os outros. Então, segundo os nossos hábitos, nós vamos construindo um padrão vibratório da nossa alma, do nosso perispírito, que tem um peso relativo, tem um cheiro relativo e um padrão vibracional relativo. Uma pessoa que delinque, que equivocadamente decide por conseguir as coisas de uma forma segundo o seu critério, com menor esforço, de uma forma mais rápida e imprudente, que pega uma arma e assalta outra pessoa, essa atitude que ela está tomando, segundo o seu livre-arbítrio, estabelece um padrão vibratório para o seu perispírito. E essa pessoa está comprometida com este padrão vibratório e com todas as repercussões que a sua atitude gerou para ela mesma e para o seu semelhante. Se a consequência dessa atitude vai ser negativa, é porque o padrão da atitude que ela decidiu tomar também era inferior. Em contrapartida, a recíproca também é verdadeira. Quando alguém decide adquirir um hábito benfazejo, como distribuir alimentos aos mais necessitados, auxiliar qualquer um semelhante de qualquer forma, essa atitude também gera uma repercussão. E essa repercussão é positiva. Essa repercussão vai permitir que o seu perispírito vibre num padrão mais alto e, consequentemente, todas as consequências dessa sua atitude também lhe chegarão mais cedo ou mais tarde. Os princípios fundamentais desta lei. O estado feliz ou desgraçado de um espírito é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda imperfeição é causa de sofrimento e toda virtude é fonte de prazer. Aqui fica bem claro que é muito correto a frase que usa como fundamento que todo o bem e todo o mal, toda atitude que nós fizermos, nós estamos no fundo, fazendo para nós mesmos, porque as consequências dessas atitudes vão repercutir na nossa vida, presente ou futura, de acordo com o grau de intenção, com o grau de impureza ou pureza que nós utilizarmos nessa atitude. Portanto, o único caminho que nos levará à felicidade completa é o do esforço constante no combate às más inclinações através da reforma íntima. No Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que para que nós consigamos vencer as nossas más tendências, é preciso um pequeno esforço. E o que nos falta na realidade é a vontade. Então, os Espíritos dizem que muitas vezes a reforma íntima se torna muito difícil para nós, porque nós não temos vontade realmente suficiente para medir esforços e fazer essa reforma íntima. Então, na realidade, o que não nos falta condições, nos falta vontade. E o livre-arbítrio é que nos coloca em condições de avaliar a nossa vida, de avaliar as nossas atitudes, de considerar o que nós deveríamos fazer, as consequências dos nossos atos. O bem como o mal
então são voluntários. Nós temos o livre-arbítrio nos dado por Deus e voluntariamente nós decidimos entre uma atitude e outra. E o bem e o mal são facultativos, ou seja, nós também decidimos, considerando todos os prós e contras, né, se nós devemos ou não devemos tomar certas atitudes. O livre-arbítrio, então, é a condição que dá ao homem a liberdade e não a fatalidade. Ele é livre e não está impedido de fazer ou de deixar de fazer uma ou outra atitude. No Livro dos Espíritos, na questão 645, os Espíritos dizem: não há arrastamento irresistível. Então, essa frase já nos traz uma reflexão muito importante. Muitas vezes, por imaturidade espiritual, por falta de consciência e reflexão, nós não reconhecemos que as nossas atitudes só podem ser computadas a nós mesmos e que nós não podemos culpar os outros pelas atitudes que tomamos. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós culpamos o marido, o filho, a vida e, em última instância, Deus por aquilo que nos acontece. E dizemos muitas vezes que a carne é fraca, que nós não temos condições de abandonar um hábito muito pernicioso para o nosso equilíbrio físico, para nosso progresso espiritual. E isso tudo, segundo nos dizem os Espíritos, é falta de vontade, é falta, né, de fé, porque não existe nenhum mal que seja irresistível. A todos eles, com força de vontade, com reflexão, com reforma íntima, nós podemos superar. Segundo eles ainda, o homem tem sempre a liberdade de escolher entre o bem e o mal e seguir o caminho da correção ou do vício. Por esse motivo, por ter escolhido livremente a opção a tomar, ele torna-se responsável pelos seus atos. Aqui também é muito importante, porque o livre-arbítrio nos dá liberdade, mas atrelada a essa liberdade, nos torna responsável por todas as nossas atitudes, trazendo essa responsabilidade, o compromisso de mais tarde respondermos pelas consequências danosas, funestas ou meritórias que tomamos em relação a nós mesmos e em relação aos nossos semelhantes. Somos responsáveis porque temos a liberdade da decisão. E não há nenhum problema que nós não possamos resolver utilizando o nosso livre-arbítrio. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-los. Então aqui eles nos esclarecem a respeito da responsabilidade das consequências dos nossos atos. E aqui me vem a lembrança do livro Memórias de um Suicida, em que ele não foi só responsabilizado por ter tirado a própria vida, mas também na conta da sua contabilidade espiritual também foi creditado todas as consequências dos desvios que os seus filhos passaram por falta do pai, por falta dessa orientação paterna que ele decidiu deixar de cumprir através do suicídio. Então, isso que a lei aqui nos coloca, né, do livre-arbítrio, que nós respondemos pelos nossos erros e pelas consequências danosas que eles podem acarretar na vida daqueles que respondem, né, que nós respondemos através da responsabilidade paterna, matrimonial, familiar e etc. Perante a lei de causa e efeito, então, não existem vítimas. E isso é muito importante, porque nós temos uma grande tendência de nos vitimizarmos, de acreditarmos que nós não merecemos. Mas, segundo a lei de ação e reação,
que se baseia na lei da reencarnação, nós merecemos sim. Nós merecemos porque o sofrimento, a dor, a dificuldade, eles têm um efeito pedagógico, uma proposta pedagógica, que é nos fazer entender, através do sofrimento, situações para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual, que nós talvez tenhamos negligenciado quando surgiram as oportunidades de aprendizado anteriores ao sofrimento e nós não conseguimos perceber e nós não conseguimos entender. Então, a lei divina nos manda o sofrimento como um recurso pedagógico de amadurecimento e de aprendizagem. Isso é muito comum, as pessoas passarem por uma situação traumática, um sofrimento, uma doença, e logo após ter passado um tempo, dizerem que são outra pessoa, que o quanto aquele sofrimento, aquela dificuldade, lhes serviu para o amadurecimento, o aprendizado. Então fica bem claro, com esse exemplo, que o sofrimento não é ruim, que o sofrimento, segundo a lei divina, é benéfico porque causa uma situação positiva. O resultado é positivo, que é a aprendizagem e o amadurecimento espiritual. Perante a lei de causa e efeito, então, todos somos responsáveis e mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou em vidas pregressas, nós tomamos atitudes que resultaram nas situações que nós estamos enfrentando. E como se chama isso? Segundo essa mesma lei, a lei do karma. E o karma, então, pode ser individual, quando um único espírito está em curso na lei. Pode ser um karma familiar, quando os vários membros de um mesmo núcleo familiar estão inseridos em um processo kármico. E pode ser coletivo, quando toda uma coletividade comprometeu-se com a mesma falta. Aqui nós vimos que, eu tenho aqui uma imagem que representa essa lei do karma, que é um bumerangue, né? E um bumerangue tem essa característica de quando a gente lança, ele vai e depois ele retorna. Né? Então o karma seria isso, seria um bumerangue, onde nós recebemos de volta as consequências das atitudes que nós tomamos, principalmente em vidas pregressas. E muitas vezes nós respondemos karmas individuais, familiares e até coletivos. Nós sabemos quanto na bibliografia espírita nós entramos em contato com relatos de karmas coletivos, inclusive de países, em função de terem feito, né, escravos, de terem tomado atitudes que tenham ferido com gravidade os seus irmãos. André Luiz fala que esse karma é possível porque nós, quando erramos, quando nós prejudicamos os nossos irmãos, nós acessamos, nós criamos uma zona de remorso na nossa consciência. Essa zona de remorso, ela é possível porque a lei divina está inscrita na nossa consciência. Né? Onde está a lei de Deus? Está na nossa consciência. Então, toda vez que nós tomamos uma atitude equivocada, conscientemente, que nós optamos pelo erro, nós acessamos essa zona de remorso. E isso fica guardadinho lá, no nosso inconsciente. E essa zona de remorso, essa zona de remorso que foi acionada pela atitude incorreta que nós tomamos, ela provoca uma lesão perispiritual. E essa lesão perispiritual acontece em função da decorrência de radiações doentias, desequilibradas, que esse remorso causou em nosso corpo físico e perispiritual. Por isso que é muito comum
que em encarnações pregressas nós tragamos como resultado dessa zona de remorso um problema físico, porque o perispírito imprimiu nesse novo corpo a marca, o resultado dessa zona de remorso. Muitas pessoas perguntam, né, se Deus é justo e existe uma causa anterior que gerou um efeito. E é exatamente isso, né? Deus é justo e todo desequilíbrio, seja orgânico, emocional, ele é causado, ele é efeito de uma causa anterior. E aí nós vemos crianças que nascem com problemas muito sérios de saúde, sem algum membro, ou com uma questão mental muito séria, né? E segundo essa lei que nós estamos estudando, a lei da justiça divina, isso acontece não porque Deus está se vingando, porque Deus é mau, mas porque esse mesmo espírito que agora recebe esse corpo nessa nova existência, gerou um desequilíbrio através do karma, através dessa lei de causa e efeito, e consequentemente o seu perispírito recebeu, né, ele mesmo formou esse corpo limitado, deficiente, mas com o objetivo de aprendizagem. Com essa limitação tem o objetivo de fazer esse espírito aprender como não deve se comportar. Se a ação foi, eu tomo uma atitude e o resultado é negativo, se eu sei aprender essa lição, eu concluo que fazendo de forma diferente, utilizando a oportunidade que a vida está me dando de retornar e fazendo de forma diferente, eu estarei me redimindo com a lei e eu estarei provocando um resultado positivo para minhas próximas encarnações. Toda falta cometida é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for na mesma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, lembra que em algumas oportunidades a alma culpada não possui condições evolutivas ou a estrutura psicológica para receber a carga de sofrimento decorrente desse erro. Nestes casos, a lei dá-lhe um tempo de moratória para que se estruture intimamente e possa, no futuro, responder pela falta. E aqui responde a uma pergunta de muitas pessoas que dizem assim: Deus não é justo porque em determinada situação alguém praticou uma situação muito grave e não aconteceu nada com essa pessoa nesta encarnação. Ele assaltou, ele estuprou, ele fez alguma coisa muito séria e ele não respondeu pelo crime. E aí fica parecendo, para aqueles que não aceitam a reencarnação, que existe a impunidade, que Deus não é justo e que realmente algumas pessoas cometem erros e se safam delas. Aqui no livro Dramas da Obsessão, Bezerra nos esclarece isso. E pensar assim é raciocinar de forma equivocada. Por quê? Porque se a pessoa não respondeu nesse momento, nessa encarnação, é porque Deus avaliou que existe algum motivo para que isso acontecesse. E principalmente porque essa pessoa não possui condições evolutivas ou estrutura psicológica para receber essa carga que resulta desse sofrimento decorrente do erro dela. E aí a gente pensa assim, qual é o objetivo que Deus nos manda esse karma, essa dificuldade? O objetivo é a gente aprender. Não é nos punir, nos ferir, nos fazer sofrer. Se o objetivo da lei do karma é nos fazer aprender, adiantaria ele nos fazer aprender no momento em que a gente não tem condições de entender aquela lição? Seria o mesmo que querer cobrar de um aluno universitário, de um aluno primário, um conteúdo dado na universidade. Então, como o objetivo de Deus é o nosso progresso e o nosso aprendizado,
Ele vai nos dar um tempo de moratória, um tempo de amadurecimento espiritual, um tempo de amadurecimento psicológico, né, para que mais tarde, então, tendo condições e capacidade de lidar com aquele erro, de lidar com as consequências daquele erro, que seria o sofrimento, nós possamos passar por aquele sofrimento e sair dele de forma vitoriosa, tendo conseguido aprender as lições que ele trazia no seu bojo. A justiça divina, então, leva em conta as circunstâncias, o grau evolutivo, o conhecimento e a intenção de cada criatura. A mesma falta pode determinar, então, expiações diversas, conforme as circunstâncias, os atenuantes ou agravantes. 2 fatores condicionam sempre a gravidade de uma falta: a intenção e o conhecimento do erro. 2 pessoas podem tomar atitudes semelhantes e gerar karmas muito diferentes para uma e outra. Porque aqui fica claro que as circunstâncias, o grau evolutivo, o conhecimento, a intenção serão levados em consideração pela justiça divina para determinar o karma gerado por cada uma delas. Não há uma única ação meritória que se perca. Todo ato meritório terá sua recompensa. Arrependimentos, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta. É importante aqui nós falarmos sobre que a lei do karma, ela não é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E aqui os espíritos nos esclarecem que uma das formas que nós temos de mudar esse karma seria através das ações meritórias, através do bem que nós praticamos. Todo o bem, não interessa a quem, gera na nossa contabilidade kármica uma nova forma de Deus avaliar as consequências daquele nosso ato cometido anteriormente. Sempre que nós praticarmos o bem, nós estamos removendo a multidão de pecados. Então, fazer o bem é uma forma de reparar os nossos erros pregressos. Nós não podemos voltar atrás, voltar em outra encarnação ou voltar em uma situação da nossa vida presente onde tenhamos errado, porque não tínhamos a consciência necessária, mas agora nós temos. Muito bem, então de agora para frente nós podemos procurar agir de acordo com essa nova consciência, tomarmos atitudes meritórias para irmos diminuindo esse karma que nos cabe. A expiação, então, consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequência das faltas cometidas. A reparação consiste em fazer o bem para apagar o mal feito nesta ou em outras vidas. E a reencarnação é a prova do perdão de Deus e da justiça divina. Aqui eu encerro a nossa reflexão comentando uma historinha que o Rossandro Klingey contou em uma de suas palestras, onde ele disse que encontrou um aluno, um ex-aluno, em determinada situação, e esse ex-aluno, que também era formado em psicologia, estava trabalhando com crianças autistas, com crianças com algumas limitações mentais e neurológicas, e esse aluno estava desenvolvendo uma certa mediunidade. E aí ele disse que estava atendendo uma criança e que essa criança teve uma crise epilética, uma crise neurológica, e que se debateu e que vomitou e que derramou alguns fluidos sobre esse rapaz. E que ele foi ao banheiro, depois de atender a criança, foi ao banheiro lavar as mãos, se recompor, se limpar, e que o mentor dele apareceu e disse assim: que bom, né, meu filho, que tu neste momento estás limpando esses fluidos e não estás limpando o sangue das tuas mãos.
querendo dizer que esse rapaz estava naquela função de psicólogo, trabalhando com aquelas crianças, reparando erros do passado, onde provavelmente ele prejudicou, ele feriu seus semelhantes. Então, a reencarnação é a maior prova do perdão de Deus e de que a justiça divina, ela existe e ela é exatamente universal. Todos nós vamos responder hoje, agora ou mais tarde, pelas consequências dos nossos atos, mas nós temos a liberdade, o livre-arbítrio para decidirmos que atitudes vamos tomar. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde.